Bom dia. Vamos fazer aqui uma reflexão que vai ser baseada nos dois textos bíblicos que estão presentes na revista da Escola Bíblica Dominical, editada pela editora CPAD, do segundo trimestre do ano de 2020. Mesmo que você não esteja de posse da revista, do conteúdo da revista, você pode acompanhar a leitura. Vai ser um momento de reflexão, a gente vai procurar ser bem breve e objetivo. A primeira leitura que a gente vai realizar se encontra, porque vão ser duas leituras. A gente vai estar realizando uma, vai estar presente na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, do 20 ao 22, e a outra no Evangelho de Mateus, capítulo 7, verso 24 ao 27. Vamos aqui para a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, do 20 ao 22, que diz assim, Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, do 20 ao 22, que diz assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo do Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Então esse trecho aqui ele vai estar nos afirmando alguma coisa, que eu, você, aqueles que fazemos parte do grupo, que já confessou Jesus como único e suficiente Salvador, tem no seu coração essa crença na obra do Calvário, a igreja, o corpo de Cristo, não a igreja construção, nem instituição, mas a igreja que é composta pelo grupo, todos os que creem, aqueles e aquelas que creem na obra do Calvário, na pessoa do Senhor Jesus Cristo. A igreja está edificada sobre algo. O texto está falando aqui, edificado sobre o quê? Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, ou seja, o corpo de Cristo foi edificado sobre algo, sobre uma pregação, em cima de um ensinamento. E quem foram as pessoas que propagaram esse ensinamento? O texto vai estar dizendo algo aqui, o que é? Os profetas do Velho Testamento e os apóstolos, aqueles que seguiram a mensagem do Mestre. Aí a pergunta vai ser essa: o que eles pregavam? O que os apóstolos pregavam? O que os profetas do Velho Testamento pregavam e ministravam? A gente sabe, quando a gente lê o Velho Testamento, que os profetas do Velho Testamento, do Antigo Pacto, eles apontavam para algo. Apontavam para quem? Apontavam para Cristo. O maior exemplo disso nós vamos ver aonde? Na pessoa do profeta Isaías, que é conhecido como profeta messiânico. E os apóstolos? O que os apóstolos pregaram? Porque o texto está dizendo que a igreja está edificada sobre o fundamento dos profetas e dos apóstolos, sobre os ensinamentos desses dois grupos. O grupo dos profetas do Antigo Pacto e os ensinamentos dos apóstolos, dos discípulos da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Aí vai ficar a pergunta: o que eles pregavam? O que eles ensinavam? Nós sabemos que os profetas do Velho Testamento apontavam para alguém, apontavam para Cristo, de forma profética. E os apóstolos? Os apóstolos, o que eles fizeram? Eles deram prosseguimento aos ensinamentos de Jesus Cristo. Fica aqui uma observação. É bem verdade que se a gente for comparar o grau de revelação que havia entre os profetas do Velho Testamento e o dos apóstolos, é bem verdade que os apóstolos tinham um grau de revelação muito maior de quem era Cristo. Por exemplo, vamos fazer uma comparação. Isaías falou do Cristo no capítulo 53 do seu livro, Mas só que quando você for fazer uma comparação com, por exemplo, com Pedro e com João, poxa, não tem como comparar, O profeta Isaías apenas apontou para a pessoa do Cristo, mas nunca teve a oportunidade de andar com ele, e de ouvir as palavras dele em pessoa. Aí já Pedro, o próprio Paulo, que teve um encontro com o Cristo glorificado, ele também teve uma revelação bem maior que a pessoa de Isaías. Mas embora eles tivessem graus de revelação diferentes, a pessoa dos profetas e dos apóstolos, todos eles falavam de quem? Falavam de Cristo. E os apóstolos deram um prosseguimento. E onde é que a gente está querendo chegar? É que nenhum deles inventou nada deles mesmos. Como, por exemplo, os apóstolos. Nem os apóstolos e os profetas, eles não apontaram para outra pessoa. Aí alguém vai saltar e vai dizer assim, não, mas o apóstolo Paulo, por exemplo, ele falou a respeito de Abraão, ele falou a respeito de outros personagens do Antigo Testamento, Mas em termos de salvação, nenhum desses que foi citado até agora, nem o grupo dos profetas, nenhum dos apóstolos, eles apontaram para nenhum outro meio de salvação. Todos eles apontaram para a pessoa de Cristo. Paulo falou de Abraão, Paulo falou de outros personagens, mas ele jamais falou de outro meio de salvação. Ele apontou somente para Cristo. Então, o que é que a gente entende? É que o centro da pregação, tanto dos profetas do Antigo Pacto como dos apóstolos,
Foi uma pregação cristocêntrica. Eles apontaram para Cristo. Aí vai ficar uma pergunta, né? Vai ficar uma pergunta para mim e para você, né? Quem tem sido o centro da nossa pregação hoje? Né? Será que somos nós mesmos? Será que é a instituição? Será que é uma outra pessoa? Será que nós estamos seguindo os passos dos profetas do Antigo Pacto e da pessoa e das pessoas dos primeiros apóstolos? Será que a nossa pregação tem sido cristocêntrica? Ou será que nós temos adicionado alguma coisa? Olha aqui, ó, vamos lá para... Porque alguém vai dizer, porque vai ficar também outra pergunta. A autoridade dos apóstolos, quando eles ministravam, será que era algo que fluía da mente deles? Tipo assim, ó, Paulo se sentava ali para escrever, vou inventar uma coisa aqui da minha cabeça, uma doutrina minha, né? O próprio Pedro, né? O apóstolo João, será que eu vou inventar? Não, eles deram apenas o quê? Prosseguimento àquilo que Cristo já tinha ensinado, ou seja, eles não adicionaram nem inventaram nada não. Olha para tu ver como é que é interessante, ó. Mateus capítulo 28, último versículo, ó. Não vamos ler aqui o 19 e o 20 do capítulo 28 de Mateus. Portanto, ide e ensinai a todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Ou seja, os apóstolos eles apenas deram prosseguimento àquilo que Jesus já tinha falado. Ou seja, eles não inventaram nada não. Aí vai ficar uma pergunta para mim e para você. Será que eu e você hoje nós temos sido fiéis nesse sentido? Do fundamento dos apóstolos no que é concernente dar prosseguimento àquilo que Cristo falou? Ou nós temos retirado ou temos adicionado? Né? Tipo, a respeito disso aqui eu não vou falar mais não. Pronto, Jesus disse que um dia ia voltar para arrebatar a igreja. Será que nós temos dado prosseguimento assim como os apóstolos? Ou tipo assim, não, isso aqui eu não vou pregar não, não vai dar muita audiência, né? Ou então a gente tem tipo assim, eu vou inventar isso aqui para poder o quê? Chamar a atenção das pessoas. Né? Vamos açucarar um pouco as coisas. Será que a gente tem sido fiel no que é concernente isso? O fundamento dos apóstolos. Será que a gente tem conseguido seguir essa trilha dos primeiros apóstolos no que é concernente o quê? Dar prosseguimento aos pensamentos de Cristo? Porque a autoridade dos apóstolos consistia nisso. Eles não inventaram nada não. Não, vamos inventar alguma coisa não. Eles apenas deram prosseguimento àquilo que Jesus falou. O verso 19 e o 20 do capítulo 28 de Mateus. E Paulo vai dizer uma coisa muito bacana, para passar essa parte aqui, ó, na carta dele aos Gálatas. Olha para tu ver como é que é interessante. Ó. Carta de Paulo aos Gálatas. Olha o que é que ele vai dizer aqui, ó, no capítulo 1, o verso 8. Ele vai dizer o seguinte, ó. Mas ainda que nós mesmos, o anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que nós já temos anunciado, seja anátema. Ainda que nós mesmos, o verso 8 do capítulo 1 da carta de Paulo aos Gálatas, ainda que um de nós mesmos invente alguma outra coisa, né? Seja o que? Seja anátema, ou seja, seja maldito. Pode ser até um dos apóstolos. A partir do momento que a gente faz o quê? Que a gente inventa alguma coisa, que aquilo que Jesus não falou, a gente se torna o quê? Eu vou usar uma palavra um pouco pesada aqui. A gente está pregando algo que é mal amaldiçoado. Então você vai me fazer uma pergunta essa manhã. Bom, Messias, me dá um primeiro passo aí para a gente ser amaldiçoado. É o quê? Como um cristianismo assim, que não é abençoado. É você pregar uma coisa que Jesus não falou. Aí ele vai dizendo uma coisa. Ó. Ele vai dizendo uma coisa a respeito aqui. Ó. Efésios capítulo 2. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus é a principal pedra de esquina. O que era uma pedra de esquina? Deixa eu ver se eu acho aqui, está aqui. Ó. O que era uma pedra de esquina numa construção? A pedra de esquina, ou angular, era a pedra utilizada nas antigas construções, caracterizada por ser a primeira a ser assentada na esquina do edifício, formando um ângulo reto entre duas paredes. A partir desta pedra angular, eram definidas as colocações das outras pedras em alinhando toda a construção. Olha o que era uma pedra de esquina. Para ser assim bem básico nesse momento, era a primeira pedra que dava base para o quê? Você ia construir uma casa, um edifício. Era a primeira pedra que você colocava. Então a base do cristianismo tem que ser o quê? Tem que ser Cristo. E Jesus ele vai se definir a ele mesmo. Sabe como que? Deixa eu ver se a gente acha que a gente tinha separado o trecho. Marcos 12:10. Jesus ele vai se referir a ele mesmo como a pedra que os edificadores rejeitaram. Marcos 12:10, está aqui, ó. Marcos 12:10, está aqui o texto. Ó. Ainda não leste na Escritura a pedra que os edificadores rejeitaram? Esta foi posta por cabeça de esquina. Jesus se referia a ele mesmo como a pedra que os edificadores rejeitaram. Ele dizia assim, vocês estão edificando alguma coisa, mas vocês não querem a minha participação. E hoje, como é que a gente faz?
treino para o dia de hoje. O que é você rejeitar a pedra, Jesus como a pedra de esquina? O que é que a gente faz? É quando a gente está edificando alguma coisa e a gente bota Cristo de lado. Nós incluímos tudo, as nossas vontades, os nossos pensamentos, mas Jesus Cristo a gente coloca de lado. Era isso que Jesus quis dizer quando ele se referiu a ele mesmo como a pedra que os edificadores rejeitaram. O verso 13 do capítulo 12 do Evangelho de Marcos. Era como se os religiosos da época estivessem dizendo assim: nós estamos construindo alguma coisa, Jesus, mas nós não queremos você por pé. Mas que Deus em Cristo continue nos abençoando nesta manhã e que nós não venhamos estar nessa condição, né? De alguém que está querendo construir alguma coisa sem a participação do Senhor Jesus Cristo. Amém.